Seja bem-vindo ao mini curso do Loberto sobre o tema Simples Nacional. Olha, eu tenho o curso Simples Nacional. A ideia aqui é para você que ainda não me conhece, conhecer o meu método de ensino. Mas aqui eu vou tratar da parte mais interessante do curso, uma síntese, tá ok? Coisas somente úteis para você, que corresponde entre 3 a 5% do curso. Mas vamos lá, é rapidinho, mas é muita coisa, tá ok? Então, neste primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução ao Simples Nacional. E, nesse momento, é importante você entender 1.1, regimes de tributação. No Brasil, os regimes de tributação das empresas são Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Portanto, são 4 regimes. Aí você diz, mas e o do microempreendedor individual, CIMEI? CIMEI faz parte aqui do Simples Nacional, tá ok? É a mesma lei. Lei Complementar 123 criou o Simples Nacional lá em 2006 para entrar em vigor em julho de 2007. Beleza? E aí, a Lei Complementar 128 de 2008, para entrar em vigor em 2009, alterou a Lei Complementar 123 e trouxe para dentro do Simples Nacional o CIMEI, que é o Simples do MEI. Portanto, é do mesmo regime. Beleza aí? Tá. Agora, temos que voltar um pouco lá atrás, porque para falar em regimes tributários das empresas, das pessoas jurídicas, você tem que saber o que diz lá o direito empresarial, que em breve eu vou gravar um curso prático de direito empresarial. Uma coisa diferente do mercado, onde será um curso mais para você que é um profissional do dia a dia, principalmente o contabilista, tá ok? Que lá no direito empresarial, então, nós temos o seguinte, ó, aquela antiga firma individual do Código Civil, lá de 1916, agora, em 2002, foi alterada pela Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, o novo Código Civil que alterou o Código Comercial. E aí passamos a ter, no lugar da firma individual, o empresário individual, e aqui se inclui o MEI, microempreendedor individual, tá ok? E aí surgiu as sociedades empresárias, que se incluem aqui como as principais sociedades limitadas, sociedades anônimas, e posteriormente surgiu a empresa individual de responsabilidade limitada, a empresa de uma só pessoa física ou jurídica, mas com responsabilidade limitada. E aí existe a EIRELI empresária. E o Código Civil trouxe também sociedades simples, que é S/S. Tá ok? Lembrando que a EIRELI que veio depois, existe a EIRELI simples também. Qual a diferença? Que sociedades empresárias, atividade mercantil, registra-se na junta comercial. Já a sociedade simples é a sociedade prestadora de serviços de uma característica própria que se registra em cartório de registro de pessoa jurídica, exceto sociedade simples de advocacia que se registra na OAB. Tá ok? Bom, e aí, no campo da advocacia, surgiu recentemente uma lei criando a figura da Sociedade Uniprofissional de Advocacia, que é uma EIRELI da advocacia, que é uma sociedade de uma pessoa só. Tá ok? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Lembrando que aqui cabe também as cooperativas equiparadas às empresas. Então, essas são as empresas de acordo com o direito empresarial. Agora, é bom você lembrar o seguinte, uma coisa é o direito, outra coisa é a legislação tributária, tá bom? No campo do direito, empresário individual, aquela antiga firma individual, é pessoa física, tá ok? Agora, no
campo da legislação tributária é uma equiparada à pessoa jurídica. De forma que no campo da legislação tributária, ela tem que ser tratada como pessoa jurídica, tem que ter CNPJ. Tá ok? É o caso do MEI. Então, empresário individual, sendo no campo do direito uma pessoa física, o nome do empresário individual tem que ser o nome do próprio. Por exemplo, José da Silva Rodrigues. Tá? João Cândido de Abreu. Tem que colocar o nome completo por extenso, sem abreviatura. Tá? Não pode ser outro nome, porque é pessoa física que no campo da legislação tributária equipara-se a pessoa jurídica. Tá bom? Muito bem. Então, agora sim, vamos adentrar no campo da legislação tributária e entender esses regimes. Neste vídeo, eu quero que você entenda o seguinte, que no passado não existiu o Simples Nacional. Foi a nova Constituição que determinou trazer o Simples Nacional. Então, veja aqui, ó, 1.2. Diferença entre Simples Nacional e demais regimes. Esses demais regimes, alguns chamam de regimes tributários antigos ou antigos regimes de tributação. Isso quer dizer que no passado, todas as empresas seriam tributadas pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Certo aí? Agora, esses antigos regimes de tributação, elas continuam aqui chamadas de demais regimes. Vamos ver como isto sempre foi e continua sendo. Veja, esses regimes, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, deve apurar e recolher tributos na forma individualizada. O que quer dizer isto? Alta burocracia e especialização. Como assim? Eu tenho que pegar a lei do imposto de renda, estudá-la, apurar o imposto de renda, preencher uma guia, um DARF e recolher. Agora eu vou pegar outra lei, a lei da contribuição social sobre lucro, estudá-la e aplicá-la. Calcular a contribuição social sobre lucro da empresa, preencher outra guia, outro DARF e recolher. E assim eu vou fazer com a lei do PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, IPI no caso das indústrias, ICMS para quem é contribuinte de ICMS e ISS para quem é contribuinte de ISS. Quer dizer, tem que recolher tributo por tributo, na forma individualizada. Certinho? Imagine você abrir um barzinho na esquina, uma empresa pequenininha, uma pequena mercearia. Lá no passado, você tinha que apurar esse tributo dessa forma, antes da nova Constituição. E aí muitas empresas deixavam de apurar porque tinha aquele negócio. Ou eu vou trabalhar na empresa, ou eu vou ficar apurando tributo para recolher essa burocracia toda. Quer dizer, era inviável. Aí os constituintes entenderam que as microempresas e as empresas de pequeno porte devem receber um tratamento diferenciado. O que quer dizer isso? Se já existe leis para lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, certo aí? Que surja uma nova lei, uma lei diferente, que diferencie os pequenos. Daí surgiu a lei do Simples Nacional. A história é um pouco maior, mas já vou direto. A lei complementar 123 de 2006. Tá ok? Lá no curso mesmo eu explico a história mais completa, tá? Aí, qual a diferença? Ora, o pequeno, a microempresa, a empresa de pequeno porte, não tem a dificuldade de calcular e recolher? Por ser tantos tributos? Então, ficou fácil. Com esta lei, a apuração é unificada. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um só cálculo, fazer o recolhimento e já estou recolhendo de uma só vez 8 tributos, até 8 tributos. Certinho? Funciona assim, ó. Final do mês, porque no Brasil, a apuração tributária é mensal, que é a grande maioria, ou trimestral ou anual. No caso do Simples Nacional é mensal. Então, por exemplo, no final de janeiro, dia 31 de janeiro, eu faço a apuração. A apuração é cálculo. Tá ok? Vou calcular o imposto unificado. Como eu faço? Pego a receita bruta. Receita bruta é receita da atividade fim. É só somar nota fiscal de venda de mercadorias e somar notas fiscais de prestação de serviço. Não entram as demais receitas. Tá ok? Pego então a receita bruta, que é da atividade econômica da empresa, atividade fim, aplico uma alíquota que começa com 4% e vai subindo, certinho?
encontro o valor. Esse valor, posso também chamá-lo de imposto unificado, tributo unificado, da forma que quiser. Tá? A lei só fala em valor, certo? Beleza. Esse valor eu preencho uma guia. Cuidado, tributos federais se recolhem pelo DARF. Como aqui tem tributo federal, estadual e municipal, criou-se uma nova guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. No DAS, eu vou informar o CNPJ, entre outros dados, tá ok? E o valor do DAS. Por isso é que todo mundo chama esse valor de DAS, simplesmente. Tá bom? Tá. Então, apurado o DAS no dia 31 de dezembro, apurado o DAS no final do mês, certinho? E aí, devo levar ao banco e recolher até o dia 20 do mês seguinte, que no caso é dia 20 de fevereiro. Esse é o vencimento, certinho? Recolhido junto ao banco, o banco vai repassar ao Tesouro Nacional esse valor. Aí o Tesouro Nacional vai fazer a partilha, dizendo, olha, aquela empresa pagou o imposto unificado, um só tributo, certo? Mas que neste valor estão inclusos 8. E aí ele diz, desse tributo uma parte é imposto de renda da pessoa jurídica, outra parte é contribuição social sobre lucro, outra parte é PIS, outra parte é COFINS, outra parte é contribuição previdenciária patronal e INSS patronal, outra parte é IPI, outra parte é ICMS, outra parte é ISS. Por exemplo, ISS ele repassa para o município, ICMS repassa para os estados, contribuição previdenciária patronal repassa para a Previdência Social. Quer dizer, o Tesouro Nacional faz a partilha aí, repassa. Então você está vendo que simplificou o mês, daí não à toa o nome Simples Nacional. Ela simplificou na apuração. A legislação é complexa, por isso um curso com cerca de 20 aulas de quase 5 horas é o meu curso. Tá? Aqui é só um mini curso rápido, tá? Então, olha só, então Simples Nacional, a apuração simplificou. Em vez de calcular tributo por tributo e recolher, eu recolho um só imposto unificado, tá ok? E cabe ao governo fazer o que? A partilha desse valor aí, fazer os repasses. Simplificou, beleza? Tá. Agora, mais posteriormente, tá? Isso foi o que? A partir de julho de 2007, tá ok? Julho de 2007, o Simples Nacional dessa forma. Tá? Existia um Simples anterior de 97, mas que depois foi transformado em Simples Nacional. Tá? Agora, olha só. Depois, então, veio o Código Civil. O Código Civil está dizendo o seguinte, isso depois da emenda constitucional 42, tá? Que permitiu a unificação, que foi regulamentada depois. E aí, então, veja, o Código Civil está dizendo o seguinte, que o PEI, Pequeno Empresário Individual, né? Lá nos termos do artigo 966, 970 do Código Civil, ele não tem condições de pagar um contador, ter uma contabilidade, tem que simplificar a vida dele. Foi assim que disse o Código Civil. Então o Código Civil isentou o microempreendedor individual o PEI, Pequeno Empresário Individual, de ter uma contabilidade. Esse é o único que está dispensado. Aí o Código Civil, naquele tempo, dizia que era aquela pessoa que tinha faturamento anual de até 36 mil. E aí depois chegou a lei do Simples Nacional e diz, olha, aquele pequeno empresário individual do Código Civil passa a ser um microempreendedor individual, que é isso aqui, o MEI. Tá bom? Então, MEI não tem que estar calculando tributo por tributo. MEI não tem que fazer apuração de tributo. MEI recolhe um valor fixo mensal durante todo o ano. Tá? Assim, ó, todo dia 20 de janeiro ele recolhe um valor fixo mensal. Janeiro, dia 20 de janeiro, dia 20 de fevereiro, dia 20 de março, até dia 20 de dezembro, o mesmo valor todo mês. Esse valor corresponde ao seguinte, INSS, 5% do salário mínimo. Salário mínimo muda todo ano, não é isso? Dia 1º de janeiro. Então você calcula em janeiro, 5% desse salário mínimo, não vai mudar o salário mínimo até 31 de dezembro. Então é um valor fixo. E se é um prestador de serviço, tem que recolher mais R$5. E se faz venda de mercadorias também, tem que recolher mais R$1 de ICMS. Então, INSS, ISS e ICMS. O MEI, então, não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Entendido aí? Ele tem um CNPJ equiparado à pessoa jurídica, vai recolher só esse valor fixo mensalmente. É assim que funciona. Tá ok? Então, guardou bem.
que eu quero que você guarde dessa parte introdutória? Né? Que nos regimes de tributação nós temos o quê? 4 regimes. Simples nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Lembrando que o microempreendedor individual faz parte aqui do Simples Nacional. Daí o CIMEI, Simples do MEI. Tá ok? E quando se fala em empresas, voltar lá para o direito empresarial e saber que quais são? É o empresário individual, inclusive o MEI, sociedades empresárias, limitada, SA, EIRELI, empresária, sociedades simples, S/S, e envolvendo aqui EIRELI, simples. Diferença, empresária, junta comercial, e simples, cartório ou OAB, se for advocacia. Sociedade uniprofissional de advocacia, que veio depois, que é uma pessoa jurídica de advocacia de uma só pessoa, tá ok? Também é na OAB, tá ok? Só lembrando que pessoa física, tá? É só aqui, empresário individual. Todos os demais são considerados o quê? Pessoa jurídica, inclusive a EIRELI. Aí, mas por quê? Porque a lei que criou a EIRELI tá dando aí uma personificação jurídica para essa figura. Beleza? Muito bem. Agora, veja, falamos da diferença entre Simples Nacional e regime de tributação. Qual a diferença? Os antigos regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, tem que calcular tributo por tributo individualizado, certinho? E Simples Nacional, a apuração é unificada. Eu recolho, pego a receita bruta, aplico a alíquota, encontro o valor do imposto, recolho, pronto, cumpri minha parte como contribuinte. Já estou recolhendo aqui até 8 tributos de uma só vez, beleza? E o microempreendedor individual que veio depois, ele recolhe um valor fixo, quer dizer, ele não tem que calcular tributo por tributo, não tem que fazer apuração de nada, simplesmente já existe um valor fixo mensal a ser recolhido, tá ok? Recolhe aquele mesmo valor todo dia 20 do mês e está em dia. Beleza aí? Pronto. Feito essa introdução, você está apto a dar continuidade neste mini curso.